ainda no sermão naturalmente narrativo. A paz de Cristo Jesus, servos e servas do nosso Senhor, do nosso Deus. Estamos de volta. Agora vamos dar continuidade àquela proposta que eu disse de apresentar um outro texto na ideia de sermão expositivo narrativo. É o último que eu vou dar nesse aspecto, nesse propósito agora de falar especificamente desse tipo de sermão. E eu acabei me lembrando durante a pausa da última aula para esta, que eu havia dito sobre dois tipos de sermão expositivo narrativo. Um tipo é o tipo que o próprio texto já é naturalmente narrativo, que é o que estamos vendo, que é o que vimos em João capítulo 2, ok? Este é um sermão que já é narrativo. Não somos nós que estamos construindo a narrativa. E como eu já havia prometido que falaria mais um exemplo, vou estar agora continuando em um exemplo onde o texto é narrativo, mas senti a necessidade de dar um outro exemplo onde o texto não é narrativo, e nós é que vamos transformá-lo em narrativo, só que este vai ser a próxima aula. Essa de agora vai ser ainda no sermão naturalmente narrativo. Eu não vou, neste momento, ler o texto com vocês e vou te explicar por quê. O texto do qual eu vou mencionar agora também é um texto conhecido e possivelmente você vai lembrar da história, que é o livro de Jonas. E por que eu não vou ler? Porque literalmente é o livro do profeta Jonas inteiro. Ou seja, 4 capítulos. 4 capítulos. E assim como eu não vou ler esses 4 capítulos com vocês, porque, caso contrário, a aula acabaria e ainda estaríamos lendo, exagerei um pouquinho, é hipérbole, mas de fato gastaríamos um pouco de tempo. Então vamos lá. Primeira coisa que você já observa com isso e com o que eu te falei é que são muitos capítulos e isso nos traz uma dificuldade para a leitura, para expor esta mensagem, não para expor, mas para fazer a leitura inicial. Então digamos que nós vamos pregar sobre Jonas e vamos pregar de forma expositiva, narrativa, dentro dos 4 capítulos, que é o livro de Jonas inteiro. Não nos convém ler os 4 capítulos de modo algum na abertura do sermão, porque seria cansativo, as pessoas se perderiam e não alcançaríamos o objetivo. Isto não é desmerecer a palavra de Deus. Pregação não é um momento em que nós vamos ler a Bíblia toda com a igreja. Veja bem, não estou dizendo que não devemos ler a Bíblia inteira, mas estou dizendo que na hora da pregação não é o momento que nós vamos ler a Bíblia inteira, porque não dá tempo. Ler a Bíblia inteira é uma obrigação de todo cristão, principalmente nós pregadores, mas não é ali no púlpito naquela hora, a não ser que seja marcado um dia de leitura bíblica em comunidade, poderia ser o dia inteiro, a noite inteira, uma semana inteira, seria interessante. Inclusive já eu vi relatos aí de igrejas que passam 3 dias lendo o Novo Testamento inteiro ininterruptamente. Isso é uma maravilha. Mas o que eu quero te dizer é que na hora da pregação não dá para você fazer isso. Então, uma coisa você já aprendeu. Se nós fôssemos pregar no livro de Jonas, eu espero que com a hora você vai pregar, de fato, a primeira decisão que nós já temos que tomar aí é o quê? Selecionar os versículos de abertura. Por que selecionar os versículos de abertura? Porque não dá para ser os 4 capítulos. Quando eu preguei no livro de Jonas, eu selecionei ali os primeiros capítulos, os primeiros
capítulos não, perdão, os primeiros versos. Por exemplo, no meu caso, quando eu preguei, eu usei apenas esses primeiros versículos, que fala ali, né, que a palavra do Senhor veio, chamou ele fugiu, e os marinheiros tiveram medo, clamaram. Eu, se não me engano, li até o 9. 9 versículos, que praticamente tem tudo. Tem Deus chamando, tem Jonas obedecendo, tem os marinheiros sofrendo as consequências, tem Jonas dizendo que obedece a Deus. Fernando, aqui contou toda a história? Não contou toda a história, mas já tem uma base muito grande para começarmos. Você lê os 9 versículos, não quer dizer que tem que ser os 9, poderia ser apenas um, poderia ser só o verso que diz que Jonas foi em direção oposta, ou que Deus chamou e Jonas, né, tomou a direção contrária. Mas enfim, você pode ler só um versículo, já que o texto é muito grande, ou pode ler um texto um pouquinho maior, como eu fiz. O ideal ali é você não ultrapassar 10 versículos. É uma média boa. Mas pode chegar até 15, dependendo da narrativa. Mas cuidado, não vai ler 50 versículos, 2 capítulos, 3 capítulos antes de começar. Você já começaria perdendo. Tá joia? Então, nós teríamos que selecionar versículos de abertura. No meu caso, eu selecionaria o capítulo 1, do verso 1 ao 9. Ah, Fernanda, e se for para selecionar só um versículo? Deixa eu ver qual que eu selecionaria. Eu selecionaria o 3. Olha só o que diz. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Ou seja, está mostrando a desobediência, está mostrando a fuga. É algo que, para mim, faria mais sentido se eu tivesse que escolher apenas um versículo. Mas pode ser que você iria querer usar um outro versículo como base. Tá joia? Vamos lá então. Primeiro detalhe aqui, selecionaríamos menos versículos para abertura, embora você vai estudar o capítulo inteiro. O que podemos ver aqui? O texto é uma história muito completa, desde Deus chamando, desde Jonas desobedecendo, desde Jonas sofrendo as consequências, desde Jonas no ventre do peixe, clamando ao Senhor, retomando, cumprindo o chamado, o efeito do chamado, Nínive se convertendo, Jonas questionando porque o Senhor... Enfim, é muito completa essa história. São 4 capítulos que é uma história só. Por isso você pode juntá-las em uma única pregação. Neste caso, se formos usar os 4 capítulos, praticamente cada capítulo trata de uma fase, ou de um momento, ou de um episódio ali na vida de Jonas. Normalmente nós chamamos de fases. Então seria fases na vida de Jonas. E possivelmente essas seriam nossas divisões. As principais fases ali, se não me engano, são 4. Vai depender da ótica que você vê. Por exemplo, primeira fase, Jonas fugindo da presença de Deus. Então a primeira fase seria a fuga. A segunda fase é Jonas buscando ao Senhor, ou se aproximando. A terceira fase é Jonas pregando ou obedecendo. A quarta fase é Jonas questionando Deus. Depois que ele obedece e que o Senhor perdoa Nínive, Jonas questiona. Então, a fase questionando. Isso de uma forma simplória, certo? Que, inclusive, eu tratei outras fases que eu achei interessante. Qual as outras fases que eu observei aqui quando eu preguei nesse texto? Eu acrescentei uma fase antes dessa fuga. Que perceba que quando o Jonas está fugindo, ele não está muito ali, é mais envolvido com o Senhor, certo? Mas um profeta que ouve a voz de Deus e, conhecendo, após estudar o texto, ok? Que Jonas já havia profetizado antes sobre vitórias de Israel
e a vitória aconteceu, então era um profeta que já tinha crédito, que já tinha experiência com o Senhor, que ouvia a voz de Deus. Então, eu acrescentei essa fase. Então, para mim, a primeira fase é ele tendo comunhão com Deus, ou ele ouvindo a voz de Deus, ou ele falando com Deus. Então, eu acrescentaria a primeira fase, ouvindo Deus. A segunda fase poderia ser, sim, a fuga ou a desobediência. Já que eu usei no primeiro tópico aqui a palavra ouvindo, que é uma ação, e agora eu vou falar de uma fuga e desobedecendo, o ideal é usar algo que combina com ouvindo, seria desobedecendo. Segunda fase, desobedecendo. É uma possibilidade. Desobedecendo. Ok? Isso é uma possibilidade que temos. Já estou mais ou menos trabalhando aqui também a forma de escrita, mais combinando, tá bom? A terceira fase, já ele obedecendo. Não, perdão. Aí a terceira seria aqui a busca, né? Lembra que eu disse ouvindo, desobedecendo, e agora ele está em oração, ou ele está buscando a Deus? Então a terceira fase seria ele buscando, ou ele orando. Tanto faz. Pode ser ele procurando. Vou colocar procurando. Lembrando que é tudo Deus. No caso, ouvindo Deus, desobedecendo Deus, procurando Deus. Ou orando. Você vai escolher um ou outro. Poderia ser outras palavras, tá? Pensei nessas agora. Talvez você pensou em outras. Terceira fase, procurando Deus, que é quando ele está orando, quando ele está buscando, clamando. Daí achamos uma outra palavra, clamando. Clamando a Deus. Orando a Deus. Procurando Deus. Não são essas três opções não, tá? É uma delas. Achamos mais de uma possibilidade, mas temos que escolher uma, ok? Lembra disso. O tópico é um só. A quarta fase, então, é quando ele vai, depois que Deus dá essa chance para ele começa a exercer o ministério. E esse ministério ele exerce pregando. Então poderia ser Jonas obedecendo, já que temos um tópico com ele desobedecendo, poderíamos usar agora um tópico invertido, que é ele obedecendo. Ou poderia ser o tópico dele pregando. A obediência dele não é pregando? Ou trabalhando? São todas essas opções. Então nós temos ele obedecendo a Deus, ou poderíamos também ele pregando. Enfim, mas já que nós estamos usando tudo o termo aqui a Deus, não dá para falar pregando a Deus, a não ser que fosse pregando para Deus. Poderia ser servindo. Vou apagar aqui o pregando e vou colocar servindo. Seria uma outra opção que teríamos, servindo a Deus. Se eu não estivesse usando aqui essa terminação a Deus, Deus, poderia colocar ele aqui cumprindo o chamado também. Mas para deixar combinando aqui, ouvindo a Deus, desobedecendo a Deus, procurando a Deus, obedecendo a Deus, vamos deixar dessa maneira. Depois tem ele questionando, murmurando, reclamando. Então, vamos chamar aqui da quinta fase. Ele questionando a Deus. Eu também acrescentei uma sexta fase, porque Jonas não só questiona a Deus. Jonas, ele é exortado por Deus devido ao questionamento. Então, poderíamos, não estou te falando para você usar. Lembra, são sugestões, você pode eliminar tópicos, acrescentar tópicos. Tem uma sexta fase que eu vejo aqui, que é após o questionamento de Jonas, Deus dando lições nele. Então, eu poderia colocar aqui Jonas aprendendo com Deus, ou Jonas sendo exortado por Deus. Vou colocar aprendendo com Deus.
pelo fato desse endo, de ouvindo, obedecendo. Talvez você nem gostou dessa terminação. Pode mudar. É só sugestivo aqui e está até combinando, ok? Aprendendo com Deus. Ou sendo exortado por Deus, ou sendo trabalhado por Deus. Ok? Você entendeu a ideia? É isso que importa. Eu vi 6 fases, mas poderia ser 4 fases. Você poderia tirar essa primeira e essa sexta e ficar só 4. 1, 2, 3, 4. E estaria ótimo. Seria um sermão narrativo, sermão expositivo, narrativo, dentro dos 4 capítulos de Jonas. Se você seguir essas 4 fases somente, eliminando a sexta e a primeira, a vantagem é que cada capítulo vai se tornar uma fase. Então esse seria o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Ah, não, eu lembrei. Ah, não, tá certo. É porque ele orando a Deus tá aqui. Quando eu usei minhas divisões, eu coloquei ele orando a Deus. O que acontece? Agora vamos lá, como que isso funciona na pregação, como que nos é útil. Primeiro que você conhece a história inteira, é fácil você contar essa história, é fácil você lembrar dessa história, é fácil ela estar na sua memória. Perceba que neste momento eu nem estou com o texto aberto, não estou com o esboço aberto, nós montamos esse esboço só lembrando ali das etapas, só lembrando ali, vendo passar esse filme na nossa memória. E para expor essa mensagem, também facilita. Nós não temos muita argumentação no texto, é para essa primeira fase, ouvindo a Deus, porque ela é bem direta. Lá no verso 1, fala que veio a voz do Senhor a ele. Seria só essa parte que temos demonstrando que ele ouvia a voz do Senhor. Porque se a palavra do Senhor veio a ele, ele ouvia a voz do Senhor. Mas para mim, endossar melhor essa questão de que ele tinha essa comunhão e de que ele ouvia essa voz, é o fato histórico de que nos tempos dos reis ele também ouviu aí essa voz de Deus e proclamou uma profecia e que aconteceu e que se cumpriu. Isso aumenta a ênfase de que ele tinha essa audição, esse contato de ouvir a voz de Deus. E ele era um profeta, é outra justificativa, tá bom? Ele desobedecendo a Deus, a própria narrativa mostra isso com grande ênfase. Ele tomou uma decisão tendo ciência, tendo conhecimento, ainda mais sendo um profeta, tendo conhecimento da vontade de Deus. Outra coisa, ele sabe muito bem que não tinha como esconder de Deus e que fugir, não teria como fugir de fato de Deus. Então estamos diante de algumas situações que podem ser argumentadas. Mas eu quero mencionar para vocês como que isso aplica-se com muita facilidade na vida do ouvinte. Por exemplo, essa terceira fase, orando a Deus. Vou parar só para meditar nela, para você entender como que funciona. Quando que Jonas ora a Deus? Onde que ele estava? Ele estava, depois de ter desobedecido, no ventre do peixe. Você conhece alguma história de alguém que esteve antes dentro de um peixe, passou lá alguns dias e sobreviveu? Não. Pois é, Jonas também não conhecia. Então Jonas entendia que ele ia morrer. Para ele era o fim. E ele está orando com toda sinceridade, com toda intensidade. Ele está buscando a Deus agora com um desejo de servir a Deus como nunca. Mas não é assim? Quando eu e você estamos passando por apuros, por questões sérias, não é aí que vamos clamar ao Senhor? Não é aí que vamos buscar a Deus? Por mais que o que estejamos sofrendo seja fruto de uma desobediência a Deus? Mas não é aí que mais buscamos a Deus? Pois bem, é isso que está acontecendo com Jonas. Agora, por que nós temos que esperar sofrer as consequências, estar prestes a morrer para obedecer a Deus? Para clamar a Deus. Por que não podemos clamar a Deus no tempo de bonança para que não tenha que vir o dia mau? Porque às vezes o Senhor nos permite algo acontecer para nos aproximar dele,
porque assim vamos clamar, assim vamos orar, assim vamos buscar. Então percebam que nós temos essa característica de agir dessa maneira, mas não é a vontade de Deus que seja assim. Não é a vontade de Deus que nós tenhamos que passar por isso para buscá-lo. Percebeu? Nós estamos mesclando o acontecimento de Jonas com nossa vida. Não é a história de Jonas em si que estamos vendo. Estamos vendo a nossa imagem. Porque eu e você é desse jeitinho. Quando as coisas estão ruins, nós oramos. Quando nós achamos que vamos morrer, nós clamamos. E quando eu preguei, eu citei até um exemplo seguinte. A situação de Jonas é tipo, o avião explodiu, você está caindo em queda livre, sem paraquedas, sem nada. Enquanto você está no ar, caindo, você acredita que vou morrer. Aí você fala, meu Deus, me socorre, eu vou te servir pro resto da vida, eu vou pregar pro resto da vida, nunca mais vou fazer outra coisa a não ser pregar sua palavra. É ou não é? Pode falar a verdade. Não é? É. Esse é eu, esse é você, esse é Jonas. Nós somos assim. Porque na hora do desespero, nós buscamos o Senhor, nós nos dedicamos a cumprir toda a vontade de Deus, mas na hora que Ele nos socorre, o milagre acontece, o susto passou, a gente volta à nossa vida normal. A gente não está tão empenhado assim em servir, em trabalhar, porque afinal agora a gente não está precisando tanto. Perceba que a história deixa isso claro. Jonas questionando a Deus é fácil também de aplicar. Quem é o cristão que nunca questionou a Deus? Mesmo às vezes depois de ter recebido um milagre, porque Jonas recebeu um milagre. Poderíamos até incluir essa fase, tá? Não, nem coloquei aqui, mas veja bem, nós poderíamos ter uma fase aqui que é Jonas recebendo um milagre de Deus, recebendo o milagre de Deus, ou experimentando o milagre de Deus, porque isso é um milagre, é algo extraordinário, é algo que nunca aconteceu. Então existe sim mais fases que nós poderíamos acrescentar aqui. Lembrando, né, acredito que você tenha observado que nossa palavra-chave foi fases. E viu como que isso nos ajudou? Porque a gente olha para o texto já procurando fases. Lembre da palavra-chave. Dê nome aos tópicos. Quais foram os nomes do nosso tópico? Olha só. O primeiro tópico nosso é ouvindo Deus. O segundo é desobedecendo a Deus. Terceiro, orando a Deus. Quarto, obedecendo a Deus. Quinto, questionando a Deus. Sexto, aprendendo com Deus. Ou sendo exortado por Deus. Deus dá uma lição em Jonas. E Deus nos dá muitas lições quando nós deixamos Ele falar conosco. Quando nós deixamos a palavra falar conosco. De fato e de verdade. Amém? Queria te mostrar este texto. Caso você queira, o que você pode fazer? Você pode ler os 4 capítulos de Jonas, montar um sermão e até pregá-lo. Se você nunca pregou, faça isso. Grave você pregando, depois que você montar o esboço, depois que você ler os 4 capítulos, depois que você conseguir ter essa imagem do cenário, e lembrando que você não vai só ficar explicando o cenário, mas você vai mesclar isso com nossa vida hoje. Como que é, com as aplicações, com as exortações, ok? E é assim. Fernando, e aquela hora você falou de introdução, conclusão? Como que você abriu esse texto? Eu abri este texto com uma pré-tese. Mas eu pretendo falar com você sobre isso ainda. Mas só para te dar uma ideia do que é uma pré-tese, é uma tese antes da tese. A nossa tese aqui hoje não é falar sobre as fases de Jonas. A nossa pré-tese é uma outra tese diferente dessa, e que vai vir antes dessa, que é o nosso sermão, que no caso é a nossa introdução. No caso, eu fiz uma pré-tese sobre o povo de Israel e sua missão.
Então ali, no início da mensagem, eu falei sobre quem era o povo que tinha a responsabilidade de proclamar a glória de Deus, quem é o povo que ouvia a voz de Deus, e inclusive demonstrei como eles foram importantes na plenitude dos tempos, onde o berço do cristianismo estava pronto para receber Jesus, e a importância dos judeus, onde eles haviam proclamado que haveria um Salvador, que haveria o Messias, entre os ensinamentos que eles deixaram de um Deus, de um único Deus, entre algumas outras coisas. Mas qual que era o meu foco e o meu frisar? Hoje a igreja tem o ministério e a missão de proclamar a glória de Deus e de espalhar a palavra de Deus. Mas naquele tempo, quem tinha essa missão e esse ministério era o povo de Israel. E principalmente na pessoa dos profetas que ouviam diretamente a Deus. E aqui, neste texto, está um profeta, que além de pertencer ao povo que ouve e obedece a Deus, ainda mais ele incumbido de receber essa mensagem de Deus e levar ao povo. Para Jonas desobedecer a Deus é diferente de um gentio desobedecer a Deus. Ele é um profeta pertencente a um povo com essa responsabilidade. Fernando, mas por que você deu essa abertura? Primeiro, para chamar atenção. Segundo, porque em todo momento isso fez sentido no texto. Quando eu falo que Jonas está desobedecendo a Deus, eu mostro ali como que aqueles marinheiros deram uma lição em Jonas. Eles pedem para Jonas clamar a Deus. Como que o ímpio está ensinando um servo de Deus, direcionando ele a orar a Deus. É algo assim, eles dão uma lição em Jonas. Jonas não prega para ele, você reparou? Um profeta não prega para os marinheiros. Por que não? Jonas está em condição de pregar? Ele está em desobediência. Agora, aquele homem, aquele profeta que deveria glorificar a Deus diante dos ímpios, na verdade está envergonhando a Deus. Tudo a ver com a minha introdução, ok? Mas cuidado quando você for fazer esse tipo de introdução, a gente vai conversar muito sobre a introdução ainda. Nem é o momento, mas para você já ir abrindo a sua mente. Que introdução não é chegar explicando o texto, ainda não é a hora. Eu te citei o exemplo lá em João, que você não entra contando a história necessariamente. E se for contando a história, não é a história que você vai usar. Porque senão você entrega tudo, tem para entregar e depois tem que ficar mastigando a mesma coisa. Não dá, as pessoas não aguentam ver isso acontecer. Tá joia? Mas vamos lá, eu vou encerrar para que na próxima aula eu venha falar sobre o sermão expositivo narrativo. Quando o texto não é narrativo naturalmente. Nós é que vamos transformar o texto em narrativo. Tá bom? Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.